Vocês já pararam para pensar quanto tempo da sua vida você vive fora da realidade, ou seja, fora do momento presente? Faça um teste por algumas horas ou pelo menos por alguns momentos do seu dia e presta atenção no que você está pensando nesses momentos realmente. Muito provavelmente você vai concluir que grande parte do seu tempo você está se desligando do que você está fazendo ou vivendo nesse momento. Você vai se flagrar realizando coisas com o pensamento totalmente fora do momento presente, com o pensamento longe da sua realidade. Pensando coisas, situações, pensando em pessoas, lembranças, conversas, muitas vezes cenas, acontecimentos que não fazem parte da sua vida nesse determinado momento. O que significa dizer que você não está com interesse no que você faz e vive. Você não está vivendo em plenitude esse momento. Aliás, você pode estar completamente ausente de alma, na realidade não vivendo nada. Porque se nós não estamos vivendo o momento, nós não estamos vivendo nada. Estamos vivendo o passado, futuro, qualquer coisa, menos o presente. E nós não pensamos, não nos ligamos nisso, e como é sério e problemático a gente sair do momento presente para viver o que está fora de nós, ou seja, viver o que é externo. E nós vamos levando a vida assim, perdendo vida na realidade. Porque não existe vida fora do presente. No passado só lembranças, no futuro expectativas que por sua vez causam ansiedade. E ter ansiedade na verdade é viver de expectativa, Porque fora de nós não vivemos realmente a nossa vida, estamos na realidade dos outros, da massa, no mais das vezes. E qual é a realidade da massa, gente? Aí que está o problema. No mais das vezes, o externo está forrado de tudo que não presta, Tudo que é primitivo, que é grosseiro, preconceito, superficialidade, materialidade, tudo que é baixo, rasteiro, ligado ao ego do mundo das formas. Nós já sabemos mais ou menos o que é o ego, O ego é ligado ao externo de nós, ao que não é interiorizado a nós, ou seja, viver desconectado de nós mesmos para viver o externo é a melhor forma de a gente viver uma vida egoísta. É a forma mais eficiente de desenvolver conflitos e medos e de ser infeliz, consequentemente, lógico. Porque nós nunca paramos para pensar que se a gente vivesse conectado a nós mesmos, nós seríamos melhores, menos egoístas, porque nós viveríamos mais em contato com a nossa própria alma, mais em contato com a nossa verdadeira natureza, que é espiritual. Nós não teríamos mais tantos medos, incertezas e ansiedades, e sabe por quê? Porque estar mais em contato com a própria alma nos leva a perceber mais nossos sentimentos, nossas ideias, nosso querer verdadeiro, de almas imortais, sem influência do meio. E esse estado interior mais meditativo, mais contemplativo, acaba nos afastando da influência negativa do meio, acaba por abrir brechas para o contato maior com a divindade que está dentro de nós, latente, Com o nosso lado mais intuitivo, mais espiritualizado mesmo, que nos conecta também, por sua vez, ao cosmos, e a Deus, que nos leva a sentir mais fortemente a presença de Deus e a confiança na proteção dele. E daí o medo vai embora, porque a gente está careca de aprender que, na verdade, o medo é falta de fé em Deus e em nós mesmos, que temos a divindade dentro de nós. Então, nos conectar a nós mesmos fica mais fácil a gente entender porque todos os conflitos e angústias e medos são alimentados por vivermos no externo, não é? Porque viver voltados para fora nos faz esquecer quem nós somos na realidade, para viver mentiras, ilusões. Porque é fato, viver a ideia da massa é viver a ilusão do valor excessivo, as coisas do mundo, da materialidade. A sociedade, a mídia valoriza e faz a maior apologia possível a tudo que é material e ilusório, a tudo que é ruim para a nossa emoção na realidade, como os preconceitos, essas regras sociais arcaicas que não servem mais para nós, machistas, ilusões que levam as pessoas a competirem, a querer
um ser melhor do que o outro, não é? De coisas que a sociedade dita como boa, mas que na realidade não são nada boas para nós. Mas o que está fora de nós não está dentro de nós, então não é nosso. Nós não temos que ser contaminados por tudo isso, se a gente não quiser. Só que, infelizmente, muitas vezes nos deixamos, né, contaminar por essas coisas, pelo que os outros acham, que realmente é importante, que é melhor, que é correto, que é bonito, mesmo que interiormente nós não concordemos com isso, mesmo que seja raso, que seja superficial, baixo, supérfluo, e nós embarcamos nessa verdadeira canoa furada. Isso é furado por quê? Porque daí nós esquecemos quem nós somos, como a gente está vendo. E o nosso propósito de vida, o que nós viemos fazer aqui, afinal de contas. Nós esquecemos a todo momento que nós não somos daqui, mas que apenas nós estamos aqui e nos materializamos muito, né? Cada vez mais. E cada vez mais a gente desenvolve, né? Os conflitos, os medos, sofremos cada vez mais e por isso nós passamos grande parte da nossa vida alheios a nós mesmos e com os pensamentos fora de nós, projetados para o externo. Esse é o nosso maior problema na vida. Então nós temos que, antes de tudo, como eu falei antes, nos sentir, nos perceber as nossas emoções, nossos reais sentimentos, sentir que nós somos espíritos e o resto é só acessório. É a mesma coisa de você comparar uma roupa. Você veste, por exemplo, uma fantasia para ir numa festa. A fantasia, quando você volta para casa, você arranca a fantasia e joga para lá. Ou, se ela não prestar mais, estiver rasgada, você joga fora. E quando a gente sair daqui, nós vamos arrancar a veste e jogar fora também, porque ela não presta mais. Uma palestrante espírita fez, esses dias atrás, um treinamento orientando a plateia a sentir o seu corpo. Ela fez um treinamento a sentir desde o dedinho do pé até o restante do corpo. E por que ela quis levar as pessoas a esse treinamento? Para que todos, se percebendo, fossem trazidos para o presente, se sentindo, né, se conectando consigo mesmo, se percebendo. Então repara, por exemplo, se você está comendo ou bebendo alguma coisa, mas você se desliga do seu momento da alimentação para prestar atenção em outra coisa, ou fazer outra coisa, ver TV, por exemplo, paralelamente, você deixa de prestar atenção na sua alimentação e nem sente o gosto você nem vê que você está comendo, você faz aquilo automaticamente, você passa a se alimentar automaticamente, não estando pleno, presente naquele momento, nem aproveita o alimento direito. Se você está vendo um filme e você pensa em outra coisa, você perde parte do filme, você se desconecta dele, percebe? Um outro exemplo, você está com alguém conversando, você sai do ar, você nem sabe o que a pessoa está falando mais. E para de viver, né, o presente. E ainda paga o mico de ter que pedir para a pessoa repetir tudo de novo, né? Muito chato isso. E nas redes sociais, então? Quanto tempo se passa vendo coisas, vendo notícia, fofoca, brincadeiras muitas vezes de mau gosto, bullying muitas vezes, né? Coisas nada a ver, saindo da própria realidade, deixando de investir na própria vida para ficar vendo a vida dos outros. Olha isso, gente, isso está acontecendo muito e é muito preocupante isso. As pessoas estão se alienando. Então para e analisa quanto tempo da sua vida, do seu dia, você está presente no que você faz 100%. Você está com foco em você, no que você sente, no que você faz, atento, sentindo, vivendo. Quanto tempo você está e quanto tempo você está vivendo fora de você? Essa comparação, essa medição de tempo, ela é muito importante para você se perceber, ver como que você está levando a sua vida. Possivelmente você pode chegar à incrível e triste conclusão que você passa quase toda a sua vida fora de você, sem se perceber, sem se sentir, sem investir suas energias em você mesmo. Isso é horrível, isso é muito triste e preocupante, não é saudável. O que fazer então mediante essa situação difícil, preocupante, né? Primeiramente, como eu acabei de falar, é se autoanalisando, não tem outra forma. Parar, se perceber para verificar o quanto está agindo assim. É preciso, antes de tudo, aceitar e querer mudar, né? Sair da mesmice, sair dessa zona de conforto.
Porque muitas vezes parece mais fácil acompanhar a vida dos outros, as atividades dos outros, a alegria dos outros, do que dar próprio brilho e alegria para a própria vida, movimento para a própria vida. Infelizmente é isso que está acontecendo. Então o segundo passo é iniciar a mudança de hábito. Porque pensar de forma X ou Y é uma questão de hábito também. Nós infelizmente repetimos tanto a forma de pensar negativa, fora do presente, que acaba virando um hábito isso. Hábito também de remoer o passado, né, de se aterrorizar com o futuro, e nós sabemos que pensar no futuro gera estresse, medo, como nós estamos falando, porque todos têm medo do futuro na realidade, mas quando o medo passa a ser exacerbado, né, passa a ser uma doença, né, uma patologia. Aí nós nos flagramos simplesmente aterrorizados, deprimidos, angustiados por situações, fatos que nós não estamos vivenciando hoje, que nem sabemos se a gente vai vivenciar um dia. Nos pegamos sem viver o nosso presente, que muitas vezes está bom, maravilhoso, tranquilo. Nós perdemos a oportunidade de ser feliz pelo que nós temos de bom, né, para ser infelizes por aquilo que não existe. E é um absurdo isso daí. É fora da realidade, percebem? Então, o hábito de alimentar pensamentos que geram ansiedade e medo torna a vida um inferno e não resolve nada na realidade, né? É claro que a gente deve ter sonhos, objetivos para o futuro. O sonho faz parte, né, da nossa vida, é importante porque são eles que nos impulsionam, né, a vida. Mas a gente deve trocar a ansiedade pelos projetos que ainda não vieram, que não realizamos, pelo sonho saudável que nós devemos nos empenhar para atingir, né? Fazer força para isso. Como alguém disse sabiamente, o que importa não é chegar ao topo da montanha, mas sentir a alegria da escalada, não é? O importante não é ter determinada coisa, mas sim o que você quer sentir quando você chegar lá e alcançar o que você almeja, o que você deseja. Porque não é querer, por exemplo, uma casa pela casa em si, mas saber o que você quer sentir quando você obtiver, né, esse sonho, essa casa. Você quer sentir o quê? Conforto, segurança, orgulho de você mesmo, da sua conquista, não é? Mesma coisa o emprego. Você quer conseguir apenas o dinheiro? Não é só isso, mas o que você quer sentir com o emprego? Segurança, alegria, realização pessoal? E um relacionamento afetivo, o que você quer sentir? Esse relacionamento que você sonha, não é? Essa pessoa que você sonha. Amparo, segurança, companheirismo. E aquela viagem que você planeja, que sentimento você quer sentir? Alegria, emoção, vivacidade, não é? E não é verdade que quando a gente planeja uma viagem, a gente começa a ser feliz com a viagem desde o planejamento, não é? Não é preciso esperar o dia da viagem para a gente ser feliz. A gente pode ser feliz antes, antecipadamente. E assim deve ser com as demais situações também, na realidade. O segredo de viver bem é viver bem hoje. O importante não é ser feliz somente quando alcançar o objetivo, mas ser feliz durante a caminhada. Então se pergunte aí, o que você quer sentir quando você faz determinado plano para o futuro? Alegria, paz, segurança, amparo? Então, se você almeja determinada coisa para sentir alegria, paz, segurança e amparo, busca trabalhar para realizar o seu sonho sem ansiedade, mas sentindo alegria, paz, segurança de quem tem certeza que vai chegar lá, que vai conseguir o seu objetivo. Coloca força, coloca foco nisso. E se não for exatamente como você planejou, se não acontecer exatamente o que você sonhou, seja o melhor que possa ser, né? O importante é que você teve foco, você se dedicou e você com certeza vai conseguir alguma coisa. Mas se não foi exatamente como você planejou, que seja bom do jeito que é, porque você já se sentiu bem durante o trajeto, né? Sentiu alegria, sentiu paz, né? Que você almejou, percebe? Então, quanto ao pensamento sobre o futuro, que gera o medo, a expectativa, quem não os tem, né? A maioria de nós. Mas o hábito de antecipar o futuro traz muito sofrimento no hoje, e isso é totalmente inútil. Por exemplo, quem alimenta pensamentos que geram medo de ficar doente, de depender dos outros? A maioria das pessoas tem essa preocupação, esse medo. É um medo geral. Mas adianta ficar pensando em alguma coisa que não aconteceu ainda e que pode nem acontecer? Nós não sabemos.
Então adianta se atormentar, sofrer por antecipação? Não adianta nada, gente. O que adianta é hoje, no presente, você agir de forma que você faça o possível para evitar uma situação indesejada, não é? O que adianta é você cuidar da sua saúde física, mental, espiritual, justamente tomando atitudes diversas para isso, em favor do seu equilíbrio, da sua saúde, inclusive policiando seus pensamentos. Você vai estar cuidando da sua saúde mental, física e psicológica também, porque as emoções ruins somatizadas acabam gerando doenças físicas, né? Outra coisa muito positiva é você ter conhecimento, pensar que fazendo a tua parte você vai ter ajuda espiritual, vai ter amparo da espiritualidade, vai ter intuições, inspirações. Então, o aconselhável, o que realmente agrega positivamente a nossa vida, é ao invés de ficar alimentando pensamentos ruins, antecipando um futuro incerto, é se interiorizar, sentir as emoções, sentir que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e passar a alimentar a sua fé em Deus sabendo que Ele nunca vai te faltar, desde que você haja corretamente. Sabendo que de acordo com a lei de causa e efeito, você vai colher o que você plantou hoje. Então o nosso hoje é o importante, a nossa atitude no hoje, como nós estamos agindo conosco mesmo, com as pessoas, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos agregando de bom ao mundo. E agora, muitas pessoas pensam, mas e o que eu fiz no passado? Na incerteza de você saber se ontem você plantou ou não algo negativo para ter um resgate hoje, pelo sim, pelo não, hoje você pode trabalhar pelo bem para anular esse karma ruim. Porque nós sabemos que agindo no bem nós anulamos karmas ruins do passado. E tendo fé também que Deus nunca dá aos seus filhos um fardo que nós não possamos carregar, não é? Então é preciso alimentar a fé e a esperança sobretudo. E por isso nós falamos lá atrás da importância de manter a conexão conosco mesmo, porque assim nós nos conectamos a Deus e sentimos mais calma, mais confiança na providência do Pai, né, em relação a nós. Então a mudança de hábitos de pensamento ela é fundamental. O pensamento é tudo. E a terceira ação indicada, muito importante a ser tomada, né, para controlar a mente, é se desligar o máximo possível das notícias ruins, catastróficas, né, negativas. Diminuir a frequência da permanência em redes sociais. Porque a tecnologia, as redes sociais, elas existem para nos beneficiar em muitas coisas na vida, só que esse benefício está sendo deturpado para um lado negativo. Isso não significa se alienar, mas sim selecionar o que te faz bem, o que te faz tranquilo e feliz, tá? É selecionar o tempo, dosar o tempo que você passa nas redes sociais, o que você está fazendo nas redes sociais, o que está agregando para a tua vida. E jamais deixar de viver a realidade para viver a ficção, a mentira das redes sociais. Quem mantém o hábito de assistir noticiários sobre violência, sobre desgraça, é um sério candidato à depressão, à ansiedade, à síndrome do pânico. Porque fazendo isso, você está saindo da realidade presente para viver o lado obscuro da vida, alimentado pela mídia, que lucra também com a curiosidade, com o terror das pessoas que caem nessas malhas, né, do mal. Mesmo porque nós sabemos que sempre a mídia passa as notícias de uma forma superlativa, repetitiva, fazendo quase que uma lavagem cerebral nas pessoas que têm o hábito de assistir isso, né, esse tipo de programação. Então esse tipo de coisa deve ser evitada porque deixa marcas ruins no inconsciente humano. Então, menos redes sociais e mais investimento na própria alma é o melhor a fazer. Então, essas são as recomendações. Reconhecer o problema em si mesmo e decisão de mudar. Mudança de hábito de pensamento e menos frequência em redes sociais. Isso é primordial. Nós deveríamos naturalmente ter atitude mais positiva e pensamentos controlados para conseguirmos nos manter no presente, fazer isso espontaneamente, mas como a gente já sabe, nós temos uma certa dificuldade para conseguir isso ainda, e por isso a gente tem que lançar a mão de técnicas, inúmeras técnicas que são eficientes para nos ajudar a nos manter no foco do presente, a nos interiorizar. E como a gente já sabe, a meditação ela é muito eficiente para isso, é a técnica mais comum
E eu sempre digo que meditar não significa você fazer aquele ritual de meditação, que também é bom, mas você pode meditar simplesmente ouvindo uma música, se compenetrando, prestando atenção nela, ou vendo uma paisagem, né, contemplando, não é só olhando sem enxergar, mas é contemplando a paisagem. Então a meditação é muito eficiente, mas existem também os exercícios de respiração consciente, a yoga, os exercícios de relaxamento são também muito bons. Existem também outras práticas bastante utilizadas com resultados maravilhosos. Então, pessoal, nós precisamos treinar, sentir o nosso dedinho do pé todos os dias. Precisamos nos habituar a lembrar sempre que nós estamos vivos quando nós estamos em estado de presença, nos sentindo, nos auto-observando, observando nossos sentimentos, nossas emoções. Precisamos nos habituar a lembrar a todo momento que somos almas imortais, temos parte da divindade dentro de nós, temos capacidades inimagináveis que nós não utilizamos, mas que podemos utilizar e devemos. E nós não estamos jogados ao acaso aí de maneira nenhuma. Então, não tem porquê a gente se entregar ao medo pelas incertezas do futuro, porque o futuro a Deus pertence. Nos fixemos no nosso presente, reconhecendo as graças de estar com saúde, de ter um alimento, um teto, familiares, amigos, trabalho, inteligência, capacidades diversas, buscando sempre sentir gratidão e alegria e paz por tudo isso agora, no hoje. E eu quero, como várias vezes eu faço, encerrar a nossa reflexão com mais um pensamento de Chico Xavier. Ele dizia para não sobrecarregarmos os nossos dias com preocupações desnecessárias, a fim de que a gente não perca a oportunidade de viver com alegria. É um pecado desperdiçar o nosso dia, a nossa vida, a nossa alegria com preocupações desnecessárias, não é? E outra frase do André Luiz, psicografada pelo Chico também, que cabe bem para a nossa reflexão. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço da tua parte. Então, que tal a gente agir assim, afastar do nosso pensamento as preocupações do amanhã? Nós não precisamos deixar de ser previdentes, cuidadosos com as nossas obrigações, mas vamos deixar as coisas que têm que ser resolvidas amanhã para pensar amanhã. Vamos parar de antecipar preocupações futuras que acabam nos infelicitando muitas vezes, desnecessariamente, nos impedindo de ser felizes no hoje. Que tal aprendermos a sentir boas emoções agora? Vamos prestar atenção nisso, em nós mesmos. Vamos sentir o nosso dedinho do pé e lembrar sempre disso. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão de hoje. Curtam, compartilhem com seus amigos, deixem seus comentários, se inscrevam no canal para nos ajudar aqui a divulgar o bem. E deixem suas perguntas, seus comentários para a gente interagir sobre o tema, tá bom? Até mais, fiquem bem.